Se você era uma criança nos anos 90, com certeza você viu esse filme aqui. E agora, o grande técnico do Toon Squad, com 2,10 metros da Carolina do Norte, a sua realeza aérea, Michael Jordan! Space Jam, o jogo do século, estreou nos cinemas brasileiros no dia 25 de dezembro de 1996. E por mais que esse filme tenha se transformado em um sucesso absurdo, ele realmente acabou sendo extremamente criticado, principalmente pela participação de Michael Jordan. Mas a real é que eu só assisti esse filme bem depois do seu lançamento, alugando na locadora que tinha perto de casa. E eu lembro como se fosse ontem de como eu fiquei apaixonado por aquela história. Afinal, poder ver vários dos meus personagens prediletos em um jogo de basquete contra aliens musculosos super habilidosos era quase um sonho. E olha que eu nem sabia que era o Michael Jordan naquela época. Porém, só depois de muito tempo eu descobri que as críticas falavam que essa parada só foi feita pra fazer dinheiro. O que é até normal, mas a pergunta que fica é, será que isso daí é verdade? E eu já vou dar um spoiler, não é verdade. E é por isso que eu falo, Space Jam é um filme absurdamente subestimado. Já que por trás desse jogo de basquete interplanetário existem vários e vários segredos valiosos escondidos. Então nesse vídeo a gente vai entender de onde veio essa ideia maluca de misturar o Pelé do basquete com o desenho Pernalonga, porque o Michael Jordan do filme não é realmente o verdadeiro Michael Jordan, e também porque ninguém nunca mais vai fazer outro filme igual Space Jam 1. Mas para a gente entender isso, primeiro a gente tem que entender como tudo começou. Quando eu era criança, na minha casa era quase como um ritual. Meu pai chegava do trabalho e me levava junto com ele para uma locadora que tinha lá perto do bairro. E lá, de vez em quando, ele deixava eu escolher um filme. E foi desse jeito que eu levei para casa Space Jam. Já que para uma criança, aquela capa era meio que irresistível. E sério, eu não vou nem aumentar. Quando eu assisti esse filme pela primeira vez, eu fiquei meio que obcecado por ele. E com o passar do tempo, eu acabei deixando ele guardado na minha memória como um filme muito bom, já que pra mim ele era divertido, engraçado, emocionante e ao mesmo tempo era meio estranho, só que de um jeito bom. Mas o engraçado mesmo é que quando eu decidi fazer esse vídeo aqui, eu tive que reassistir ele, e pra minha surpresa mudou tudo. Já que só depois de 30 anos eu finalmente entendi porque o Space Jam foi uma das grandes febres nos anos 90. E na moral, o maior motivo pra tudo isso ter acontecido foi sem sombra de dúvidas Michael Jordan. Pra quem não sabe, o lendário número 23 do Chicago Bulls foi simplesmente o maior jogador de toda a história do basquete, sendo considerado até hoje o melhor de todos os tempos. Afinal, o cara não só venceu 6 campeonatos da NBA, como também ganhou 11 vezes o prêmio de jogador mais valioso do ano. Fora que foi graças a ele que o Chicago Bulls se transformou em uma das maiores franquias de basquete dos Estados Unidos. E esses feitos aí, junto com seu carisma e também com a sua performance absurda nos jogos, transformou ele no atleta mais popular e influente dos anos 90 no mundo. E agora que a gente entendeu o tamanho da influência que esse cara tinha, vamos entender de onde veio essa ideia insana de colocar ele junto com o ganhador do Oscar Pernalonga. E isso daí rolou graças à Nike, ou melhor, graças ao seu tênis, o Air Jordan. Mas antes da gente falar do Air Jordan, é realmente um fato que o Pernalonga ganhou um Oscar legítimo. Isso porque ele venceu o Oscar de melhor curta-metragem de animação em 1958, com um filme conhecido aqui no Brasil como Cavaleiro Pernalonga. Doideira, né? Agora voltando pro Air Jordan, eu duvido que você nunca ouviu falar desse tênis, mas mesmo assim ele rende uma boa curiosidade aqui no vídeo. No meio de todas essas conquistas absurdas do Jordan, tem uma que eu não falei, que é o fato de que a Nike só é uma das maiores marcas de tênis de todo mundo graças a ele. Essa história começou em 1982, quando o Sonny Vaccaro, um ex-executivo de marketing esportivo, viu Michael Jordan marcar a cesta decisiva de um campeonato universitário, no último segundo e do jeito mais tranquilo possível, sendo apenas um calouro. E foi nesse momento que o Sonny enxergou que aquele moleque tinha uma coisa diferente. Isso daí fez com que ele arriscasse a sua carreira inteira, convencendo a Nike de apostar em um contrato nunca antes visto na história do esporte, já que ela ofereceu criar a própria linha de tênis para um novato que tinha acabado de estrear na NBA. Isso tudo com um contrato de 5 anos no valor de 2 milhões e 500 mil dólares. E foi assim que nasceu o Air Jordan, um tênis absurdamente popular desde aquele ano, e que por mais que seja muito bonito e tecnológico, tem o seu sucesso graças ao Michael Jordan, que era o atleta brilhante. E claro que cada ano tinha um lançamento novo, e vinha junto com uma campanha publicitária para promover a parada. E foi assim que em 1992 surgiu a campanha Air Jordan, que além de misturar pela primeira vez o Michael Jordan e o Pernalonga em uma partida de basquete, Air Jordan and Air Jordan.
ainda terminou com a frase icônica de "Este pode ser o começo para uma linda amizade". E foi mesmo, já que a parceria, além de ter feito um sucesso gigantesco, gerou uma segunda campanha em 1993 conhecida como Airspace Jordan, fazendo também com que no fim isso plantasse uma semente na cabeça do produtor Ivan Reitman, que, inspirado pelo filme Uma Cilada para Roger Rabbit, que já misturava atores reais com desenhos animados, teve a ideia de criar Space Jam. Mas claro que isso daí não foi tão simples, já que esse projeto foi engavetado por um tempo. E um dos motivos para isso ter acontecido provavelmente foi a morte do James Jordan, o pai do Michael Jordan, que foi assassinado enquanto cochilava no seu carro em 1993. E essa mágoa aí incentivou Michael Jordan a se aposentar do basquete e realizar o grande sonho do seu pai, que era ver ele jogando beisebol. Então, entre os anos de 1994 e 95, Jordan realmente jogou beisebol. Só que digamos que abaixo da média, fazendo com que um cara que ama vencer perca bastante. E isso, junto com seu amor ao basquete, fez com que ele decidisse voltar às quadras logo depois, construindo assim então um momento perfeito para produzir o filme, já que o Space Jam iria aproveitar o hype gigantesco criado pelo retorno da grande lenda do basquete para a NBA. E caso você não lembre do filme, já vou adiantar, dentro dele rolou isso igualzinho. E já que a gente tá falando do filme, bora relembrar a história dele. Space Jam começa de um jeito bem original, já que logo no começo ele traça um paralelo entre a vida real do Michael Jordan e o grande jogo do século. E isso daí acontece de um jeito bem sutil, respeitando principalmente a história do protagonista, já que logo na primeira cena vemos ele criança conversando com seu pai, onde ele fala dos planos para sua vida, como o fato dele entrar para a faculdade da Carolina do Norte jogando basquete e depois ir para a NBA. Isso daí realmente rolou, pelo menos até o momento dele se aposentar para jogar beisebol, fazendo com que esse filme seja uma semi-biografia do Michael Jordan. Então logo depois aparece a grande ameaça, que no caso era o terrível Sr. Zwackhammer, um alien dono de um parque de diversão espacial conhecido como Montanha Bobolândia. Esse nome é muito anos 90. O lance é que ele estava realmente bravo porque o seu parque estava indo de mal a pior. Então nesse momento de crise ele decide trazer atrações meio que lunáticas e acaba vendo nesse momento o desenho dos Looney Tunes, e assim mandando seus mini capangas trazerem o Pernalonga e a sua turma para trabalharem pro parque, mas sem pagamento, sem descanso e também sem liberdade. E é isso que rola, eles vêm pra Terra e entram direto no mundo dos desenhos, com um plano de sequestrar todos os Looney Tunes. Mas claro que o Pernalonga faz o que ele sabe fazer de melhor, que é enganar todo mundo inventando uma regra que não existe. E essa regra aí tava até no manual, e dizia que qualquer invasão, os invasores precisavam ganhar uma disputa para assim terem o direito de escravizar os seus inimigos. E é claro que os aliens que vieram da Montanha Bobolândia aceitaram. Então é agora que vem a escolha mais cruel de todo esse filme, que seria de escolher qual tipo de jogo os Looney Tunes iriam encarar aqueles aliens baixinhos, com braços e pernas extremamente pequenos e que não conseguiam nem pular. E é claro que foi basquete. E isso, por mais bobo que pareça, faz todo sentido. Só que eles não esperavam que esses aliens iriam se tornar monstros gigantes e musculosos depois de roubar o talento de 5 grandes jogadores da NBA. E é aqui que a parada fica realmente interessante, porque é nesse momento que o Pernalonga pede socorro pro Michael Jordan, que não só ajuda seu amigo Coelho, como também arrisca sua vida em uma aposta contra o grande vilão para assim resgatar o talento dos seus colegas da NBA. E é isso daí, uma história simples, direta, rápida e mas muito inteligente mesmo. E eu falo inteligente porque de uma maneira muito criativa, eles encaixaram várias piadas e referências que vêm muito antes do próprio filme. E que claro, agora a gente vai falar das melhores. Uma das mais engraçadas rolou quando o jogador Larry Johnson falou que a sua avó estava jogando melhor do que ele. A minha avó joga melhor do que eu. Mas o legal é que ele mesmo fez uma série de comerciais pro tênis Converse, onde ele estava fantasiado de vó e amassava todo mundo na quadra de basquete. Outra parada interessante aconteceu com o próprio comediante Bill Murray, que além de ter uma participação especial completamente inesperada, só participou do jogo final por realmente ser amigo do produtor. Foi que o senhor chegou aqui, diz pra mim. O produtor é meu amigo, por isso eu pedi que ele me trouxesse aqui. Mas o divertido mesmo é que ele já era na vida real um garoto propaganda da NBA, onde ele aparecia em diversos comerciais se preparando para abandonar sua carreira de ator para se tornar um astro da NBA. E a última referência que pra mim vale a pena ser lembrado é aquela que o Michael Jordan pede pro Pernalonga buscar o seu short da sorte, para que ele possa usar debaixo do seu uniforme do jogo. Isso daí é real. Ele realmente usava aquele short debaixo do uniforme do Chicago Bulls em todos os jogos. Porém, o que eu mais curti mesmo foi várias homenagens escondidas no meio do filme, como o nome do ginásio que eles treinavam, que é esse daqui, que eu não vou nem falar porque eu não vou conseguir, já que esse é o mesmo nome de um grande produtor dos Looney Tunes. Ou quando o Pernalonga encontra o Michael Jordan pela primeira vez e aparece a placa CJ Toys no começo do filme para referenciar o Chuck Jones, que foi um grande animador e diretor daquele universo todo. Mas sem sombra de dúvidas, uma das mais legais de todas foi o quadro do Bosco aparecendo na sala de reuniões, já que ele foi o primeiro personagem oficial do Looney Tunes criado em 1929. E olha que todas essas referências
referências aí são só a ponta do iceberg. Só que se eu falar de todas elas, o vídeo só vai acabar amanhã. Mas o fato é que mesmo que esse filme tenha sido feito com tanto carinho, Space Jam foi massacrado pela crítica. A primeira é atacando o fato desse filme ter sido feito só para fazer dinheiro, desrespeitando completamente a estrutura clássica dos desenhos antigos. E a outra era diretamente atacando a atuação do Michael Jordan. E entre nós aqui, eu concordo com as duas e eu vou explicar isso em 3 pontos. O primeiro ponto é que sim, eles estavam preocupados com o lucro. Afinal, dentro de uma indústria de filmes populares, ainda mais se forem blockbusters, sempre é visado o lucro. E isso de certa forma não tá errado, porque no fim o projeto tem que se pagar. O segundo ponto é que eles realmente não desrespeitaram a estrutura dos desenhos clássicos. Eles na verdade adaptaram e modernizaram para um formato mais moderno. E isso daí eu vou explicar daqui a pouco. E o terceiro ponto é que o Michael Jordan como ator é um excelente jogador de basquete. E isso era de se esperar, já que ele nunca tinha atuado antes. Mas claro que isso daí acabou não afetando a gente diretamente, porque a nossa dublagem brasileira salvou muito. Ainda mais com a voz do Luiz Feyer, que é muito bravo. E pra gente ser justo, de verdade, a gente tem que lembrar que o próprio Michael Jordan não era um ator, e ele ainda teve que atuar muitas vezes falando sozinho no fundo verde, ou com bonecos de silicone que imitavam o tamanho real dos Looney Tunes. Isso é difícil pra caramba. Mas mesmo com todas essas críticas, Space Jam surpreendeu todo mundo, já que o filme foi absurdamente lucrativo. Se liga nesses valores. Para esse filme ser produzido, ele custou mais ou menos 80 milhões de dólares. Só que só em bilheteria ele arrecadou pelo mundo 230 milhões, dando um lucro bizarro. E o sucesso absurdo que ele fez com o público não parou por aí não, já que desse filme foi produzido vários outros produtos, como jogos de videogames, roupas, bonecos, brinquedos do McDonald's e muitas outras coisas. Fora a quantidade absurda de marcas que patrocinou essa parada. Eram tantas que isso daí virou até piada dentro do filme. E a regra é clara, se o público gostou, vai dar dinheiro. E deu muito dinheiro. Tanto que o faturamento total desse filme, junto com os produtos, gerou mais de $1 bilhão. Ou seja, Space Jam foi realmente assustador. Mas no meio desse sucesso insano, a pergunta que fica é: por que esse filme deu tão certo? Essa daí realmente é uma pergunta de $1 bilhão. E por incrível que pareça, eu tenho a resposta. A verdade é que o Space Jam foi um acontecimento. É tipo como se essa parada fosse a soma de vários fatores que juntos não poderiam dar errado. E é por isso que eu disse aqui, nunca mais vai ter outro Space Jam. E é claro que agora eu vou explicar o porquê disso tudo. O primeiro ponto, e talvez o menos importante na minha opinião, foi a campanha de marketing. É ela que dá a visibilidade necessária para que um filme se destaque. E isso vai desde anúncios, propagandas, até produtos e jogos. Ou seja, no final tudo meio que faz parte da campanha de marketing. E acredite, ela ainda é muito mais agressiva para um filme blockbuster, como foi no caso de Space Jam. E eu não tô falando que essa campanha não deu resultado. Na verdade deu resultado, e muito. Mas comparado com os outros fatores, eu ainda acho que ela é a menos importante. O segundo ponto, que a gente já citou aqui meio que de leve, é o paralelo que ela teve com a vida do Michael Jordan. Afinal, o roteiro do filme utilizou a vida dele como uma linha do tempo e aproveitou o grande hype do retorno dele. Ou seja, o retorno do atleta mais popular do mundo na época. Isso daí promoveu o filme pra caramba. Mas claro que a gente não pode afirmar que o Michael Jordan do filme é o mesmo Michael Jordan da realidade, já que esses dois Michaels têm muitas diferenças. Começando pela casa, que era muito mais simples que a do verdadeiro. E acredite, isso pra mim foi feito pra gerar uma proximidade com o público. Outra parada é o fato da família dele não ser a real, já que no filme eles sim utilizaram os nomes verdadeiros dos filhos, como homenagem, mas todos eles foram interpretados por atores. Só que nem tudo era falso. Um exemplo claro disso é o traço da personalidade do Michael, que além de ser obcecado pela vitória, nunca desistia. Fora que entre nós, aquilo dele ter apostado a liberdade dele contra o vilão do filme é meio que realista, já que infelizmente o verdadeiro Michael Jordan se meteu em algumas polêmicas por apostar demais. E o terceiro ponto, e pra mim o mais interessante, é o roteiro, e também o jeito que ele amarrou de maneira divertida aqueles dois mundos. Só que pra mim o ponto forte dele é realmente a sua simplicidade. Na real, a história é simples, direta, rápida, divertida e muito acessível. Nela a gente entende de cara o que tá acontecendo, quem são os vilões e como tudo aquilo é louco, mas acaba fazendo sentido. Lembrando que quando eu digo que a história é simples, eu não tô falando que ela é burra não. A verdade é que de um jeito sutil, esse roteiro acaba encaixando várias camadas muito bem executadas, como a construção daquele poder maluco de elasticidade lá no mundo dos desenhos. Foi isso daí que gerou o auge do filme. Só que antes de qualquer coisa, esse poder apareceu várias e várias vezes, dando a entender que aquilo era possível. Ou seja, teve uma baita construção, só que de maneira bem sutil. Agora, na boa, a cereja do bolo pra mim é o humor, já que todas aquelas piadas estilo Looney Tunes se adaptaram perfeitamente àquele estilo de mini sketch que já era usado pra caramba na época. Isso fez com que o filme fizesse sentido, mesmo sendo completamente maluco de uma cena pra outra. E essa parada me pegava demais, porque pra mim, se você não deu risada com aquele banco de reserva...
Monsters. Ai, Pulmão artificial. Pra mim, você já morreu por dentro. Mas como eu disse, por mais que Space Jam tenha feito muito sucesso, ele também recebeu várias críticas pesadas. Principalmente de gente que achava o filme desrespeitoso com a obra clássica. Uma dessas pessoas foi o próprio Chuck Jones, que não concordava com a personalidade que alguns personagens tinham ganhado no meio do filme. E fora ele, teve alguns críticos que julgavam esse novo estilo de piadas inferior e desrespeitoso à estrutura clássica daqueles desenhos. Mas na boa mesmo, o que eles chamam de desrespeito eu chamo de evolução. A verdade pra mim é que toda essa mudança foi necessária para alavancar Looney Tunes de novo e mostrar que esses personagens tão cativantes tinham espaço para criar coisas novas. Porém, o grande segredo para eu achar que eles fizeram do jeito certo foi graças à atitude que eles tiveram de respeitar e homenagear o passado durante o filme inteiro. E isso daí realmente ficou claro pra mim quando eu assisti uma entrevista em que o próprio produtor-geral Ivan Reitman falou do filme. E lá ele disse que Space Jam não é só uma biografia do Michael Jordan, mas também uma marca na história dos Looney Tunes, já que ali eles conseguiram trabalhar em equipe pela primeira vez. Mas é claro que nem tudo são flores, e dentro da história de Space Jam tiveram inúmeros planos frustrados e também vários fracassos. Como o filme Looney Tunes de Volta à Ação, que é uma porcaria, ou Space Jam 2, que foi recusado pelo próprio Michael Jordan, e também o Spy Jam, que era o projeto do Looney Tunes junto com Jack Chan, mas que nunca viu a luz do dia. Mas isso tudo é um papo para outro vídeo. Lembrando que esse é o primeiro vídeo que eu falo de cinema aqui no canal. Então se você gostou, deixa o like e também comenta aí que filme você quer ver eu analisando. E sem mais delongas, se você quer saber como Cavaleiro do Zodíaco veio parar no Brasil, dando início à era de ouro dos animes aqui no nosso país, clica nesse vídeo aqui. E agora o mais importante, toda honra e glória a Deus. E nos vemos no próximo Vini TV, no mesmo Vini horário e no mesmo Vini canal. Falou e tchau!